Não faz Uhum. sentido o São Paulo ser São Paulo Clube Futebol. O São Paulo é São Paulo Futebol Clube. E inverteram as letras. O São Paulo era um grande time de futebol, com um estádio extraordinário, que ninguém tinha, e tinha um clubinho para a gente se divertir, se reunir. Houve uma hipertrofia desse clube. Primeiro, qual que é a sua posição sobre a mudança do estatuto e a separação do futebol do social, e aí, numa sequência, de repente, uma SAF? É um assunto bem complexo e muito fácil de falar. Eu sou a favor de separar o social do futebol. Todo mundo vai Uhum. falar isso. Todo mundo vai falar isso. Agora eu te pergunto, por quê? Quando você separa o social do futebol, você tem que separar politicamente, é isso? Politicamente. Então, o sócio do São Paulo não vota mais na eleição? Eu quero Ou um, entender o que com- significa isso. ou um Então, eu complemento, né, separo. Marco? Hã? Ou um complemento, o sócio-torcedor também participar Mas então não desse precisa processo. separar, você tem que incluir. A minha vida eu aprendi que você nunca tira ninguém, você inclui. Então, o sócio São Paulo tem uma representatividade histórica. Tem gente que eu sou sócio São Paulo 667. Eu vou ao clube para ver alguns amigos. Eu nunca tomei, acho que tomei 3 banhos no clube, tantos anos que eu sou sócio do clube. Joguei futebol algumas vezes ali e tal, e foi o máximo que eu fiz lá no clube. Eu gosto do clube? Gosto de olhar. Não gosto da conversinha. Aquela conversinha, falar mal do outro, eu não gosto. Eu vou lá, respeito todo mundo, mesmo os opositores, trato todo mundo bem. Aliás, muitos foram meus pacientes. Então, o médico não pode rejeitar ninguém. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a social ela é importante para o São Paulo. Agora, ela não pode ser determinante. Não faz Uhum. sentido o São Paulo ser São Paulo Clube Futebol. O São Paulo é São Paulo Futebol Clube. E inverteram as letras. O São Paulo era um grande time de futebol, com um estádio extraordinário, que ninguém tinha, e tinha um clubinho para a gente se divertir, se reunir. Houve uma hipertrofia desse clube, democraticamente, isso ninguém pode contestar, e aí descobriram que se eu for importante dentro do clube, eu viro conselheiro. E se eu virar conselheiro, eu estou incluído nas benesses do clube, porque eu voto. É o reflexo da sociedade brasileira. Então, eu tenho acesso às coisas boas, entre aspas, do São Paulo. Tem cara que fica sócio do São Paulo, mas como é que faz para ser conselheiro? Primeira pergunta que ele faz. Eu não pergunto o que eu posso fazer pelo clube. Então, essa questão da política do clube, que quem é eleito é aquele que frequenta o clube semanalmente, diariamente, que fica lá o tempo todo fazendo política para si mesmo, isso é que não é bom. Portanto, vamos abrir para o sócio torcedor, o proprietário de cadeira cativa, para aquele. Aí tem que se criar todo um sistema, para você não ser sócio torcedor hoje, ou algum milionário comprar 1.000 sócios torcedores, distribuir para ser eleito, como ocorre na própria política da cidade de São Paulo, as pessoas buscam votos através de benefícios. Então, é muito delicado decidir. Ah, separa o social do futebol. Aí eu te pergunto: quem é que vai votar no presidente do São Paulo? Quem é que vai eleger novos conselheiros? O futebol vai ser dirigido. Então, imagine: você separa o futebol do social, e aí o presidente do futebol fica o ex-presidente. E aí? Quem tira? Quem é que vai decidir? Um grupo fechado? Mais fechado ainda do que já é? Então, são decisões muito que não podem ser emocionais. É muito bonito eu vir aqui e falar para mim, separa o futebol, o social do futebol. Mas qual é a legislação disso? Quem é que vai decidir quem manda no futebol? Quem vai escolher o presidente do futebol? É só uma pergunta. São assuntos interessantíssimos para a gente discutir mesmo, né? Porque você traz Isso. questionamentos importantes. De repente, uma eleição trazida por sócios torcedores, e aí, enfim, envolver, como o Thiago trouxe, envolver mais, mas aí você trouxe um ponto interessante, né, Mac? De repente, um acréscimo, né, desses sócios torcedores no processo. Então, você acredita que o modelo associativo
ele é um modelo que pode ser sustentável para o clube, não necessariamente uma SAF. Sempre foi. Deixou de ser. Olha só, o problema do São Paulo não é o modelo, é quem está no modelo. Quem esteve no modelo, e que eu espero que muita gente saia desse modelo. Porque tudo, o mundo evolui, as coisas mudam e tudo mais. São Paulo, Morumbi recebia, na época era a média de São Paulo, 8.000 pessoas no estádio. Tinha jogo lá com 5.000 pessoas. Um vento, um frio danado, 5.000 pessoas. Hoje o torcedor está incluído na história do clube. O São Paulo joga no mínimo para 20.000 pessoas. E sempre com 30.000 para cima, né? Quase sempre. Até me surpreendeu o público baixo do Grêmio. Mas eu fui lá, fazia tempo que eu não ia, estou voltando a frequentar e estou ficando muito feliz de voltar a frequentar. Então, o problema é o seguinte: mudaram as questões, mudaram as pessoas, a cabeça das pessoas. Mas o modelo, ele não era ruim, ele se tornou pior pelas pessoas que ocuparam os cargos. Eu vou falar uma coisa aqui: o STF era ruim? Não era ruim. Só isso, só para ter uma ideia. Então tem que anular, tem que acabar. Não tem que acabar. Tem que colocar lá pessoas dignas, corretas, que pensem no clube. E a questão da SAF, que você me perguntou. Então, eu já participei de uma, acompanho outras, já fui convidado para trabalhar em outras. Tem SAF saindo do nada, clube pequenininho. Ontem mesmo, anteontem, me ligou um amigo que está trabalhando numa SAF do Rio de Janeiro, ligado a uma universidade, que vai ser um sucesso e tal. O cara é o proprietário. Ok, o sujeito é o proprietário de algo que ele criou. Agora, você pega a história do São Paulo toda, de quase 100 anos, de uma construção de um gigante, campeão do mundo. Aí fala assim, põe na feira para vender. Cara, desculpa. Nós temos muita coisa para pensar antes de fazer isso. Aí o modelo associativo é ruim, mas o Flamengo está dando certo. Não dava certo. Então faz SAF. Não. Acharam pessoas corretas para fazer o trabalho bem feito. O Flamengo é uma potência. O Palmeiras, acharam 3 presidentes bons e que bancam fortemente com a sua personalidade o clube, estão muito bem. Então, qual é o erro? É a SAF, é o associativo ou é quem está dentro? Para pensar, para pensar. E até conectando, Marco, eu também tenho um pensamento muito parecido, porque eu acredito que a SAF nas mãos ruins, ela também não vai mudar nada. Na verdade, ela vai jogar o clube na vala, né? Acho que só muda o CNPJ. Aí você faz uma SAF sem nenhum detrimento de pessoas ou de etnias. Mas você traz o russo, você traz um chinês, você traz um árabe, você traz. Por que ninguém traz um sujeito europeu para fazer uma SAF? Por que não tem um banco suíço para fazer uma SAF? Você percebe? É sempre algum dinheiro estranho, alguém que trabalha sem saber bem quem é o proprietário. É um nome mais. Alavancagem, né, Mark? Alavancagem que surge aí, tipo a Eagle, por exemplo, que é um modelo, né? Pois é. Então, quem é que está por trás? Esse é o mais importante. Quem está por trás? Aí vem o rapaz lá, com boa intenção, falando que tem grandes negócios, São Paulo é pequeno, São Paulo tal, papapá. Mas quem são as pessoas? Ah, eu tenho grandes São Paulinos. Ok, traga pronto o projeto. Agora, quer mudar o estatuto para ele trazer o projeto? Traz o projeto. Sim. Traz o projeto, mostra para mim, mostra para todo mundo o projeto. Tenho tanto, o valor que nós vamos pensar em investir é tanto. Então tem tudo isso. Ah, vou pôr 1 bilhão no São Paulo em 50 anos. Não é que ele tenha dito isso, eu estou aqui fazendo uma conversa. Tem 1 bilhão para pôr no São Paulo, está em 50 anos, dilui. Ah, vou colocar primeiro 50 milhões. Põe os 50 milhões, sou dono do São Paulo? Pô, pelo amor de Deus. Então tem que pensar muito. Teve a SAF do Vasco que não deu certo, a 777. Tem a do Botafogo que está dando problema com o John Textor. Vamos falar uma SAF que está exemplar. Porque não é ganhar um título, como o Botafogo foi muito bem. Ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores, se projetou perto do que era, Nossa Senhora. Só que nós não somos o que era, nós somos o São Paulo ainda. Podemos estar mal, mas nós somos o São Paulo. E aí você pegar
um ponto na curva alto para justificar, você tem que falar na média. Na média, em 10 anos, como foi uma SAF? Ninguém tem esse follow-up. É igual remédio. Se tu lança um remédio, ele tem que ter uma pesquisa de 5 anos, de 10 anos, para o remédio ser aprovado. Mas não, aqui a gente aprova o remédio, em 3 dias está tomando o remédio. Eu falo como médico isso. Sim. E até complementando, Marco, acho que talvez a solução um pouco complexa, mas eu acho que seria o caminho ideal, é uma profissionalização dentro do clube com mapeamento, fiscalização, controle, reporte de processos, você ter clareza ali nos números, nos reportes financeiros, nas negociações, de fato, como uma empresa, né, decente opera. Né? Então, acho que temos pessoas capazes dentro para fazer isso. Né? Eu acho que tivemos, mas depois deram uma sucateada nessas pessoas, a ponto de ter um CEO que foi nominado como chefe dos diretores, num projeto totalmente pessoal. Então, quando você tem esse tipo de atuação, onde não há controle de nada, o presidente que saiu, ele pode falar o que ele quiser, que ele foi, não ter, é mentira, que não foi, o que ele quiser. Eu só quero que ele diga como que ele conseguiu endividar o São Paulo em 500 milhões em 5 anos de gestão. Só isso que eu quero que ele diga. Se isso é eficiência, se isso é modernidade, se isso está dentro daquilo que ele prometeu quando eleito da primeira vez. Como você consegue fazer 500 milhões de dívidas em 5 anos? Se isso for boa gestão, só por isso, já merece não estar mais lá. O restante, quem decide é o Ministério Público. Mas só por essa questão. E sempre dizendo que as coisas iam melhorar. Na minha opinião, mentindo para si mesmo. Então, essa é uma questão que não deixa dúvidas. E quando eu criticava a gestão, eu nunca critiquei pessoalmente, nunca falei mal das condutas éticas, moral, nunca falei. Eu só batia nisso. Dívida, dívida e dívida. Gastos absurdos. E é isso que nós temos que evitar.